Boa noite, que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, ainda na segunda parte do Mundo dos Espíritos, conforme os Espíritos disseram a Allan Kardec, na questão 85, é o mundo principal que preexiste e sobrevive a tudo. Vamos estudar hoje, rapidamente, o capítulo 3º, da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual. É um tema difícil. Nós, salvo honrosas exceções, não gostamos de conversar sobre o assunto, pois estamos falando da morte do corpo físico. E sobre esse temor que todos nós ainda temos, da morte do corpo físico, da volta ao mundo espiritual, eu peço licença para ler um trecho aqui do capítulo 2º da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nos fala o codificador. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo que deve servir ao seu adiantamento. E continua Kardec: à medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui, mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Ele não trabalha senão para a vida, sem essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente. Então, queridos irmãos, vamos prosseguir, porque esse trecho de Allan Kardec em O Céu e o Inferno nos dá um caminho no nosso estudo da noite de hoje, que tem os seguintes desdobramentos: a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Retorno ao mundo espiritual. Aí nós vemos a imagem, queridos irmãos, do corpo sobre a terra e o espírito alçando com o seu perispírito. E o Livro dos Espíritos nos esclarece: quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde se afastara momentaneamente. Na questão 134, os espíritos nos disseram que a alma é um espírito encarnado. Com a morte do corpo, a alma volta a ser o espírito. O espírito não morre jamais. O espírito tem a vida eterna. Individualidade. Vejam só esta outra imagem belíssima, em que o espírito observa o seu corpo com a mesma
figura, do corpo carnal tem o corpo espiritual. E os espíritos, então, nos disseram a respeito da individualidade. A alma possui a sua individualidade antes de a encarnar e a conserva após a separação do corpo físico. Portanto, já vimos que essa individualidade ela é constatada além do pelo perispírito, que tem a forma humana. E também a prova dessa individualidade, ela está nas comunicações dos espíritos. Os espíritos, nas suas diversas comunicações, fornecem dados pessoais, detalhes que só eles poderiam fornecer a respeito da sua identidade. Allan Kardec, na obra há pouco citada, O Céu e o Inferno, ele consagra toda a segunda parte a trazer mensagens de espíritos dando conta da sua situação no mundo espiritual. São mensagens de pessoas que viveram em endereços certos, na França e em outros lugares, com, poderíamos dizer, CPF e carteira de identidade, podendo todas as informações sendo comprovadas. Então, essas informações trazidas por esses espíritos provam, sem dúvida nenhuma, a individualidade de cada um. Separação da alma e do corpo. Os espíritos nos dizem que, com a morte, desatam-se os cordões fluídicos que prendem a alma ao corpo. E Kardec acrescenta, né? A alma se liberta gradualmente. Os laços, eles não se quebram. Esses laços não se quebram. Esses laços, eles vão se desatando. E para a compreensão deste desatar do perispírito e do corpo físico, nós precisamos ir à segunda parte do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec nos fala que o fluido perispiritual, ao reencarnar o espírito, ele penetra o corpo físico em todas as suas partes. E quando há o processo do desencarne, esse fluido espiritual, esse perispírito, ele precisa também ser desatado, parte a parte, até não restar mais nenhuma parcela do fluido em qualquer molécula do corpo físico. Então, caiu aqui o meu fone de ouvido, perdão. Então, esse processo é um processo realmente que pode ser vagaroso em determinados casos. A obra de André Luiz nos traz informações extraordinárias a respeito desse processo, especialmente no livro Obreiros da Vida Eterna, quando nós vemos André Luiz participando de uma equipe encarregada de prestar assistência a alguns companheiros que estavam prestes a desencarnar. O desligamento do perispírito, esse desligamento é variável. Ele é de acordo com a afinidade com a matéria. E essa afinidade com a matéria depende da nossa evolução, depende de como nós encaramos a nossa vida material. Pode ser lento, às vezes alguns dias, semanas, meses até, esse desligamento. Mas também ele pode ser instantâneo. Kardec
usa ainda antes do instantâneo, ele coloca a palavra quase. Pode ser quase instantâneo para aquelas pessoas que tiveram uma vida intelectual e moral elevada. Então, estamos a ver, queridos irmãos, que no processo do nosso desencarne, a maior ou menor apego vai depender do nosso procedimento. No livro Obreiros da Vida Eterna, ao acompanhar o desencarne do Fábio, o instrutor Jerônimo fala para André Luiz: soube viver bem para bem morrer. Então, é o que nós precisamos aprender, é o que a doutrina espírita nos apresenta, que é saber viver bem para bem morrer. Agora, esse desligamento, muitas vezes, ele é dificultado pelas nossas próprias ações ou pelos nossos próprios pensamentos. O nosso apego aos familiares, o nosso apego aos bens materiais, ou a qualquer coisa que nos prenda a essa vida, o medo pelo desconhecido pode retardar e dificultar esse nosso desprendimento, desligamento do perispírito. E a atitude dos familiares também, nesse momento, é da maior importância, porque os familiares podem também dificultar esse desligamento através do apego. Na obra de André Luiz, vocês verão lá casos extraordinários, esclarecimentos extraordinários, mostrando que o melhor que nós podemos fazer nesse momento é a prece, é o auxílio através da prece, principalmente aquela passagem do Pai Nosso, da oração dominical, quando nós pedimos a Deus que seja feita a sua vontade. Perturbação espiritual. Essa perturbação é um estado de inconsciência que acomete o espírito logo após o seu desencarne. Os espíritos nos disseram que ela depende de cada um, depende da evolução de cada um. Ela ocorre geralmente com todos nós. Pode levar horas, meses e até muitos anos. Muitos espíritos, eles despertam, tomam a plena consciência logo após algumas horas do seu desencarne. Lá no céu e inferno, nós temos, abrindo os depoimentos dos espíritos, o do senhor Sanson, que era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele passou por um longo período de enfermidade e ele havia solicitado a Allan Kardec que logo que ele desencarnasse, ele fosse evocado. E ele foi, Allan Kardec cumpriu a promessa feita e ele foi evocado ainda quando o seu corpo estava aguardando o sepultamento, né? E o senhor Sanson falou: olha, eu fiquei por volta de 8 horas inconsciente. Depois disso, recobrei a minha plenitude da minha consciência. Então, nós vemos que depende muito de cada um. E ela apresenta-se de acordo com o gênero de morte. Morte repentina, morte violenta. Allan Kardec nos diz que, numa morte desse gênero, o espírito é surpreendido. Ele se espanta, não acredita sequer que morreu, dependendo da situação em que foi colhido na morte. Mas mesmo aí, queridos irmãos, nós temos que nos lembrar que a evolução espiritual de cada um vai determinar quanto tempo essa perturbação espiritual vai acontecer na vida daquele determinado companheiro.
E a perturbação no homem de bem? Ela nada tem de penosa. Pelo contrário, ele conserva-se calmo e tem um despertar tranquilo. Allan Kardec perguntou ao senhor Sanson como ele estava se sentindo, e ele disse: minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós. Vejam só como é compensatório seguir o caminho do Evangelho de Jesus quando estamos aqui encarnados, não é? E o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração da perturbação? Os espíritos responderam a Allan Kardec: influência muito grande, pois o espírito já compreende a sua situação. Logicamente, nós que aqui estamos estudando o tema, e na medida que nós o estudarmos mais profundamente, nós vamos ter uma compreensão da nossa situação quando nós chegarmos ao mundo espiritual. Mas é importante que nós nos atentemos para a segunda parte da resposta. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Como, queridos irmãos, conquistar a consciência pura, se não for através da observância das leis divinas? Só conseguiremos chegar a essa consciência pura através da observância das leis divinas, queridos irmãos. E, finalmente, chegamos perto já do nosso término. Temos essa informação consoladora que os espíritos nos trazem. Os espíritos vão ao encontro daqueles a quem são afeiçoados, os ajudam e os felicitam. Vejam só que maravilha. Lá em Obreiros da Vida Eterna, estavam desencarnando 5 companheiros, entre eles o Fábio e também o Dimas. E nós vimos que a mãe do Dimas foi ajudar no seu desencarne, foi ajudar no desligamento do seu perispírito. E o pai do Fábio também compareceu para auxiliar o filho. Aliás, um auxílio que foi bastante facilitado, porque o Fábio teve uma vida extraordinária voltada à prática do bem, à exemplificação dos ensinamentos e da lei divina. Então, nós temos essa consoladora informação dos espíritos. Mas também vem a advertência. Pode ocorrer imediatamente ou não. Depende da evolução e afeição devotada. E o céu e o inferno, que têm o objetivo de nos esclarecer com absoluta honestidade sobre a nossa direção e o nosso comportamento, ele nos traz exemplos que nos levam a pensar para não nos desviarmos do caminho. E, mais especificamente, tem o exemplo de uma mãe que, não se conformando com o desencarne de um filho, ela cometeu suicídio. E, na esperança de acompanhar o filho e estar junto ao filho no mundo espiritual. Mas o que ela ocasionou para si mesma foi a completa separação, pelo menos por tempo indeterminado, daquele que ela tanto amava. Então, queridos amigos, queridos irmãos, aquilo que o Jerônimo disse a respeito do Fábio, nós devemos tomar como lema para
a nossa caminhada na terra. Saber viver para saber morrer. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos amparar.